Olá pessoal, mais um vídeo no canal Vene Casagrande, vídeo com informações importantes. Dorival Júnior será demitido pela CBF, não será mais treinador da seleção brasileira. Felipe Luiz é um nome que a CBF pensa para tentar a contratação para substituir Dorival Júnior? Nós vamos falar no vídeo de agora. Tem também premiação do Mundial de Clubes, Super Mundial de Clubes, que será disputado em junho, definido. Quanto que o Flamengo vai ganhar pela participação, nós vamos contar aqui para vocês também. E tem também uma péssima notícia no Flamengo, envolvendo Danilo. Já já vou contar para vocês que informação é essa, que notícia é essa, mas antes, gostaria de pedir para você se inscrever no canal, dar o like no vídeo, ativar a notificação e também compartilhar o vídeo com os amigos, com as amigas, e assim o canal Vene Casagrande vai crescendo, totalmente diferente da seleção brasileira, que só está descendo. Então se inscreva aí, solta o dedo no like, ativa o sininho e também compartilha o vídeo. Vamos para as informações? Antes de mais nada, quero mostrar um negocinho para vocês. Sabe por quê? Eu avisei. Dá uma olhadinha nesse vídeo. O que conseguir lá é lucro. Que é isso, se não tomar uma goleada, pro Dorival já é lucro. Não, isso aqui, goleada? Não tinha goleada, não. Quanto que foi? O que eu tô querendo dizer é o seguinte. Quanto que foi aqui? A seleção argentina é muito favorita pra esse 6 a 5 Brasil. pro Brasil? Sem o Muito Messi favorito. não é muito favorito. Quem é a favorita? Você falou? A seleção argentina pra mim. Olha, muito não é. Muito não. Sabe por quê, gente? Olha só. O Dorival... Se a gente for colocar uma odd aí, Gente, tá Gente, 2 e Pedrosa, você vai concordar comigo. 2,5. Sem O o Pedrosa Messi. fez 6 alterações, cara. Então, no tudo time. bem. Sem o Messi, a Argentina não é muito favorita. Eu também acho. Se fosse com o Messi, era muito favorito. O Almada pode melhorar isso? Claro. Viu? Eu já imaginava. Para mim, se a seleção brasileira chegasse lá no Monumental, na casa da Argentina, e não levasse uma goleada, já seria um lucro, já sairia em vantagem. E deu óbvio, pelo menos na minha concepção. Eu não tirei essa minha opinião aí que foi dada horas antes do jogo entre Argentina e Brasil, do nada. E obviamente, para eu dar uma opinião como essa, eu tive que pensar, analisar o cenário, ver o momento da seleção argentina, o momento da seleção brasileira, a forma como a seleção argentina seria escalada e a forma como a seleção brasileira seria escalada. Quando eu falei isso aí no programa, lá no SBT, fui achincalhado, xingado nas redes sociais, chamado de argentino. Teve gente na rua me zoando, falando, alô, torcedor da Argentina. Gente, quando eu chego na frente das câmeras, eu preciso passar para o público o que de fato está acontecendo, pelo menos na minha visão. Eu não posso ser torcedor e falar ali, Brasil vai chegar lá, vai ganhar. Não, gente. O cenário era trágico, era tragédia anunciada. Sabe por quê? A seleção brasileira não vem jogando bem há muito tempo. Há muito tempo. Me lembra aí o último bom jogo da seleção brasileira. Quando venceu, no caso contra a Colômbia, por exemplo, venceu graças à qualidade técnica individual de um jogador, que foi o Vinícius Júnior, que achou um golzinho nos minutos finais. A seleção brasileira é um bando dentro de campo. Desorganizado, não tem uma boa saída de bola, os jogadores não sabem o que fazer. É na base da intuição. E aí o Dorival Júnior fez 6 mudanças em relação ao time que pegou a Colômbia para pegar a Argentina. 4 forçadas e 2 por opção. Em nenhum momento ele pensou em iniciar o jogo com 3 volantes, o que para mim era o óbvio. Primeiro, ele poderia utilizar o entrosamento entre André e João Gomes, que jogam juntos no Wolverhampton, e botar mais um volante, que no caso eu botaria o Ederson, para proteger ainda mais o meio de campo dele. Até porque ele estava com 2 laterais extremamente ofensivos, o Wesley e Guilherme Arana. E não é segredo para ninguém que o grande forte da seleção argentina é o meio de campo, pela qualidade dos jogadores do meio de campo e pela quantidade de jogadores do meio de campo. Eles não jogam com pontas, como todas as seleções, ou quase todas as seleções estão jogando. É apenas um atacante, que é o Julián Álvares, que mesmo assim sai bastante da área. E mesmo assim, o Dorival Júnior manteve a ideia de apenas 2 volantes. Ele viu que não deu certo a estratégia, continuou com o erro durante o jogo e tomou um baile. O que a seleção brasileira tomou ontem foi um baile de tango, né? Já que estava na casa da Argentina. E foi pouco, hein? E foi pouco, poderia ter 5, 6, 7, 8. É porque a Argentina fez 4-1, tirou o pé
e ficou humilhando os jogadores dentro de campo. O Rafinha, não critiquei não, tá? Pela declaração antes do jogo, gostei. Mas quando dá esse tipo de declaração, porrada neles e tal, tem que se garantir dentro de campo. E dentro de campo ele pipocou no futebol e na porrada. Porque teve jogador argentino passando a mão no roxinho dele, dando tapinha no roxinho dele, ele não fez absolutamente nada. Diante disso tudo, dessa humilhação, que eu considero dentro de campo uma humilhação maior do que foi o 7-1 para a Alemanha, repito, dentro de campo, pela forma que fez. Historicamente, o 7-1 vai ser sempre o 7-1, mas dentro de campo, o que os jogadores argentinos fizeram foi muito mais humilhante do que a Alemanha fez na ocasião. A Alemanha fez gol. Agora a Argentina humilhou, gritou olé com 10 minutos no primeiro tempo, fez 1 minuto de silêncio, zoou, passou a mãozinha no rosto, ó, humilhante, e os jogadores brasileiros nada fizeram. Eu me senti envergonhado. Obviamente que depois disso tudo, o próprio Dorival Júnior sabe que ele não vai continuar no cargo, e ele não continuará no cargo, isso é uma informação. E o Felipe Luiz, treinador do Flamengo, não é uma opção nesse momento. A opção é Carlos Ancelotti. Essa é a opção, novamente, do presidente Edinaldo Rodrigues. Ele vai tentar a contratação do atual comandante do Real Madrid de novo. Será que ele tentou da outra vez? Tentou, porque o Ronaldo deu uma entrevista ao Charla Podcast e disse que ele mesmo ajudou nessa tratativa, nessa negociação. Então, se o Ronaldo fala isso, eu acredito. Aí ele passa firmeza. Então, você, torcedor do Flamengo, fique tranquilo. Primeiro, não tentarão o Felipe Luiz, porque ele não está na mira da CBF, digamos assim, nesse momento. E segundo, a informação que eu tenho é que o Felipe Luiz não aceitaria nesse momento, que ele sabe que seria prematuro na carreira dele. Isso é uma informação que eu tenho, tá? Por falar em Flamengo, premiação do Mundial, do Super Mundial de Clubes em junho, definido para os clubes, e o Flamengo vai receber pela participação 86,8 milhões de reais só por disputar esse Super Mundial. Na fase de grupos, ganhará 11,4 milhões de reais por vitória, além da premiação fixa, 11,4 milhões de reais por vitória e 5,7 milhões de reais por empate. Oitavas de final, 42 milhões de reais, se chegar às oitavas de final. Quartas de final, caso chegue lá, 74,9 milhões de reais. Se chegar à semifinal, 119 milhões de reais. Sendo vice-campeão, mais 171 milhões de reais. E sendo campeão, mais 228 milhões de reais. Ou seja, o Flamengo pode receber no total, caso seja campeão, o que eu acho pouco provável, preciso ser honesto com todo mundo aqui, sonhar não custa nada, mas acho extremamente difícil, muito difícil, uma missão quase impossível. Caso o Flamengo seja campeão, pode ganhar aí 586 milhões de reais no Super Mundial de Clubes. É dinheiro, hein? Eu já acho muita grana só pela participação, repito, 86,8 milhões de reais. Gente, 86 milhões de reais só para participar de um campeonato. Fora o ganho intangível, digamos assim, com a visibilidade, com a internacionalização de fato da marca. Não é fazer tourzinho para Disney, igual dirigentes gostam de fazer, não. Mas fica aí a informação para vocês. E para finalizar, uma notícia nada boa para o Flamengo, tá? Que o Flamengo divulgou aí nas redes sociais, um boletim, o Flamengo mantendo inclusive a postura de transparência. O jogador Danilo, que já havia retornado aos treinamentos com o elenco do Flamengo, sentiu dores na coxa direita na atividade da última terça-feira. Foi realizado exame de imagem pelo clube na manhã desta quarta-feira, no qual constatou-se uma nova lesão muscular. O atleta já iniciou tratamento com a fisioterapia no CT Jorge Gelau. Ele não terá condições de jogo para as estreias do time do Campeonato Brasileiro e também Libertadores. Nossa Senhora! É uma perda assim absurda, vou ser sincero, e a gente precisa falar a verdade. Chama muita atenção a quantidade de lesões musculares no Flamengo. Eu acho que o departamento médico precisa explicar isso, porque não está sendo normal. O Danilo se machucou treinando, gente. É um jogador que ficou um tempão fora aí dos gramados,
foi cortado da seleção brasileira por conta desse problema físico e agora sente um novo problema físico, uma nova lesão muscular, que pelo visto não é leve, né? Vai tirar o cara da estreia do Campeonato Brasileiro, também da Libertadores, fora os outros jogadores que estão sentindo problemas físicos a todo momento. Então, acho que chegou o momento do departamento médico explicar isso. Enfim, o clube tem sido muito transparente nesse sentido, toda hora soltando boletim médico, toda hora atualizando a situação dos lesionados, mas agora precisa explicar o que está acontecendo. É o forte calendário? É o que? A preparação que eles estão entendendo que não está no caminho correto? É o que? Precisa explicar, porque de fato chama a atenção a quantidade de problemas musculares que o elenco do Flamengo vem sofrendo nos últimos tempos. Lembrando que Bruno Henrique está em fase final de recuperação de um problema muscular. Arrascaeta acabou de sofrer um problema físico mais com a seleção uruguaia, tá? Então não tem como criticar o Flamengo nesse caso. Então, enfim, Flamengo sem Arrascaeta e sem o Danilo para a estreia do Campeonato Brasileiro nesse sábado contra o Internacional. O Flamengo treina nessa quinta ainda, sexta, e aí o Felipe Luiz vai montar a equipe titular, vai pensar na equipe titular para encarar o Colorado, que na minha visão será um rival direto do Flamengo na briga pelo Campeonato Brasileiro. Para mim o Internacional vem forte nessa competição aí, tem um bom time, um bom elenco e um treinador, Roger Machado, que tem se destacado também, não só no Internacional, já tinha feito um bom trabalho no Juventude. Dito isso, galera, beijo para vocês, forte abraço, tamo junto e fui!